Um acidente, um momento, e sua vida mudou para sempre. Você perdeu a sensibilidade nas pernas, ou a força, ou os dois. Os médicos dizem que a lesão é completa e você nunca vai andar novamente. Mas será que essa realmente é a história final? Bem-vindo ao Neurologia Prática. Sou o Dr. Valdir Rodrigues Júnior, neurologista. Este canal existe com um propósito transformador: trazer informações médicas de qualidade, atualizadas e acessíveis para você e sua família. Porque nós sabemos que conhecimento traz poder, esperança e melhores decisões. Se você ou alguém próximo enfrenta uma doença neurológica ou está vivendo as primeiras semanas após um trauma, você está no lugar certo. Aqui você encontrará respostas, esperança e caminhos para a recuperação. Hoje vamos falar sobre o traumatismo raquimedular, uma das lesões neurológicas mais desafiadoras, mas também uma das mais cercadas de mitos e desesperança. Se você sofreu uma queda, um acidente de carro, um mergulho ou qualquer outro trauma na coluna, sabe como é devastador. Mas o que você pode não saber é: a medicina mudou, as possibilidades de recuperação mudaram e sua história não terminou aqui. Neste vídeo você vai descobrir o que realmente acontece no corpo quando ocorre a lesão na medula, porque as primeiras horas são críticas e como isso muda tudo, a jornada da reabilitação, quais as ferramentas de tratamento e a verdade sobre prognóstico e esperança. Milhares de pessoas vivem com a crença de que sua vida acabou, mas essa não é a verdade científica. Há esperança, há caminhos e há muito que você pode fazer. Se você quer entender sua lesão, conhecer as opções de tratamento e descobrir o que realmente é possível, assista até o final. Este vídeo pode mudar sua perspectiva e sua vida. Vamos começar? Paralisou do pescoço para baixo. Uau! Só de ouvir essa frase já dá um arrepio, né? E olha, por mais que pareça algo de filme, ela descreve a consequência, sim, devastadora de um único momento de imprudência, como um mergulho em águas rasas. Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o que acontece quando a nossa medula espinhal sofre um dano. Vamos falar sobre o traumatismo raquimedular, ou TRM. Para a gente entender bem o que é isso, vamos pensar numa analogia. Imagina que a medula espinhal é tipo a principal rodovia de informações do nosso corpo, sabe? O cérebro é a central de comando e ele envia todas as ordens para mexer um braço, sentir o calor do sol, até mesmo para respirar por essa super rodovia. Um TRM é como se acontecesse um bloqueio, um desmoronamento total nessa via. As mensagens simplesmente não conseguem mais passar. Bom, e o nosso mapa para essa conversa de hoje é este aqui. A gente vai passar por cada um desses pontos para construir um entendimento bem claro e completo sobre o tema, desde o que é a lesão até as perspectivas para o futuro. Vamos lá? Então, vamos começar pelo começo, pelo básico. Entender direitinho o que é essa lesão é o primeiro passo e o mais fundamental para a gente ter a dimensão do impacto que ela tem na vida de uma pessoa. E essa ponte, gente, ela é responsável por muito mais do que só o movimento. É ela que comanda as nossas sensações, o tato, a dor, a temperatura e também as funções que o nosso corpo faz meio que no automático, sem a gente nem pensar, sabe? Tipo controlar a pressão, a digestão, o funcionamento da bexiga. Uma lesão nessa estrutura bagunça tudo isso de uma vez só. E aqui, olha, tem uma diferença que é crucial. Numa lesão completa, a tal da nossa rodovia está totalmente bloqueada. Nenhuma mensagem passa. Fim de papo. Já na incompleta, é como se, sei lá, algumas pistas ainda estivessem funcionando. Alguma comunicação, por menor que seja, ainda existe. Essa diferença é tudo, porque é ela que vai definir os objetivos e o que é possível na reabilitação. Certo. Agora que a gente já sabe o que é, como é que isso costuma acontecer? E quais são as peças de dominó que começam a cair, uma depois da outra, assim que a lesão se instala? As causas traumáticas são aquelas que vêm logo na cabeça, né? Acidentes. Mas é muito importante saber que a lesão medular também pode acontecer sem nenhum trauma externo. Condições médicas como tumores que começam a apertar a medula, infecções ou até problemas na circulação do sangue, tudo isso também pode causar o mesmo tipo de estrago. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos colocar em perspectiva. Pensa numa cidade pequena. Pois é, esse é o número de pessoas que todo ano, só nos Estados Unidos, sofrem uma nova lesão medular. É um número que faz a gente parar para pensar e que força a gente a entender melhor essa condição. Agora, o que é bem interessante nesse gráfico é quando a gente olha para quem é mais afetado. Os dados mostram, sem sombra de dúvida, que homens jovens são o grupo de maior risco. Isso geralmente está ligado a acidentes de trânsito e à prática de esportes de maior impacto, por exemplo.
E as consequências, como a gente viu, são gigantes. A perda de movimento é a mais óbvia, claro, mas a perda de sensibilidade e o descontrole das funções automáticas do corpo, como o funcionamento da bexiga e do intestino, trazem desafios diários enormes e que precisam de um cuidado super minucioso para evitar outras complicações. Quando existe qualquer suspeita de lesão na coluna, o relógio começa a correr, e correr muito rápido. Cada minuto conta. E a forma como tudo é feito nos primeiros momentos pode, literalmente, definir o futuro da recuperação. O diagnóstico é um processo bem metódico. Primeiro, um exame clínico detalhado para testar reflexos, força, sensibilidade. Depois, uma ressonância magnética, que é tipo uma foto em altíssima resolução da medula, para ver exatamente onde está o problema e qual é o tamanho do dano. E, por fim, a lesão é classificada usando uma escala chamada ASIA. É um padrão internacional que ajuda a equipe a mapear a lesão e ter uma ideia do prognóstico. Então, o ponto principal é esse aqui. E essa frase no slide resume tudo perfeitamente. Chegar rápido a um hospital e ter uma avaliação de especialistas, como um neurologista ou um médico fisiatra, é o passo mais importante de todos. Eles sabem o que fazer para estabilizar a coluna, para a lesão não piorar e como começar a evitar os danos secundários que podem aparecer nas horas e dias seguintes. Ok, passou a fase crítica, a emergência. Aí começa uma nova e longa jornada, a reabilitação. E o foco aqui não é exatamente a cura, mas sim a reconstrução. É sobre reaprender, se adaptar e buscar o máximo de independência e qualidade de vida. E essa jornada, de jeito nenhum, é um caminho solitário. É um trabalho de equipe. E que equipe? A fisioterapia vai trabalhar na recuperação da força e da mobilidade que for possível. A terapia ocupacional foca em adaptar as atividades do dia a dia, tipo se vestir, comer. O manejo da bexiga e do intestino é vital para a saúde. E, claro, o suporte psicológico, que é a base para conseguir lidar com uma mudança tão profunda na vida. Os objetivos são super práticos, focados no dia a dia. Evitar complicações como feridas na pele ou trombose é tão importante quanto ganhar força. No fim das contas, o objetivo maior é sempre o mesmo: permitir que a pessoa tenha a vida mais plena e autônoma possível e ajudar na sua reintegração à sociedade. Para alcançar todos esses objetivos, a equipe de reabilitação tem um verdadeiro arsenal de tratamentos. Vamos dar uma olhada em algumas das principais ferramentas que fazem toda a diferença na rotina de quem passa por isso. Uma das complicações mais comuns e desafiadoras se chama espasticidade. Funciona assim: sem os comandos de relaxa vindos do cérebro, os músculos abaixo da lesão tendem a ficar sempre contraídos, duros. Isso pode doer, pode dificultar a higiene e até limitar os movimentos que a pessoa ainda tem. E aí que entra uma ferramenta terapêutica de um valor imenso, a toxina botulínica. Isso mesmo, aquela famosa pelo uso estético, só que na neurologia ela é um medicamento assim, super poderoso. Quando ela é aplicada em pontos certinhos de um músculo com espasticidade, ela causa um relaxamento ali. E esse relaxamento pode facilitar o trabalho da fisioterapia, melhorar a amplitude do movimento, aliviar a dor e, nossa, facilitar muito os cuidados diários. A toxina é a estrela para a espasticidade focal, ou seja, quando o problema está em grupos musculares específicos. Mas ela não está sozinha nessa luta. Para uma espasticidade mais espalhada pelo corpo, existem medicamentos via oral, como o baclofeno. E além de tudo isso, tem a dor, principalmente a dor neuropática, aquela que vem do próprio nervo machucado, que também precisa de medicamentos específicos para ser controlada. Bom, a gente chega então ao final da nossa análise. Depois de todo esse processo, qual é o caminho a seguir? Como é a vida depois de uma lesão medular? Olha, uma lesão medular é, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas. Mas com o suporte médico correto, com uma reabilitação séria e dedicada, e com as tecnologias que existem hoje, ela não é o fim da estrada. Ela representa o começo de uma nova jornada. Uma jornada com desafios únicos, com certeza, mas também cheia de novas conquistas e possibilidades. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? A pesquisa está avançando muito rápido, com estudos sobre regeneração de nervos, estimulação elétrica da medula, interface cérebro-computador. A questão que fica no ar é: qual dessas tecnologias vai ser o próximo grande salto que vai transformar ainda mais a reabilitação e a vida de quem tem uma lesão medular? E aí? Se essa nossa conversa de hoje foi útil, considere se inscrever, deixar aquela curtida e compartilhar. Ajudar a levar informação de qualidade de um jeito claro e acessível para mais pessoas é a nossa missão por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.